Olá, como vai você? Tudo bem? Estava aqui pensando de quando a gente era menino. Tínhamos uma brincadeira um tanto quanto perigosa e pegávamos um pneu grande, acho que era um pneu de trator, uma coisa assim, não me lembro ao certo. Sei que era um pneu grande. E entrávamos dentro desse pneu e descíamos uma ribanceira rolando dentro do pneu. E batíamos no muro de uma empresa que tinha perto de onde nós morávamos. Eu e mais um monte de coleguinhas da mesma idade, tudo teimoso. Quando o guarda da empresa chegou para nós e disse: vocês vão se machucar, não é para vocês fazerem isso. Aí mudamos para um outro lugar e era a mesma brincadeira. E entrávamos dentro do pneu e saíamos rolando como loucos dentro daquele pneu. Olha só, diferentemente das crianças de hoje em dia que não brincam mais assim, né? E no lugar que mudamos, outras pessoas vieram e falaram: vocês não fazem isso, não façam isso, porque vão se machucar. E assim foi sucessivamente, até acharmos um lugar que nos adequássemos, né, e não tivesse ninguém para nos repreender. Nesse determinado dia, um dos nossos amiguinhos, um dos meninos, foi desceu com tudo dentro daquele pneu, rodando dentro do pneu, e bateu numa parede e ele ficou desacordado um tempão e nós ficamos morrendo de medo. E resultado da nossa desobediência, levamos uma surra. Foi assim um momento terrível. E isso me faz lembrar de uma história que está lá que talvez aparentemente não tem muito a ver, mas você vai entender. Está lá em São Mateus capítulo 19, verso 16 a 30, de um jovem que um dia chegou para Cristo. Você conhece bem essa história. E perguntou para ele: Senhor, bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus, para ser salvo, né? E Jesus disse: mas por que você me chama bom, se não há um só que é Deus? Mas tudo bem, vou te responder. Se você quer ser salvo, guarda os mandamentos. O jovem disse: mas que mandamentos? E Jesus disse: aquele que está lá em Êxodo 20, você sabe muito bem qual é. Ele era um judeu, conhecedor da lei, né? Conhecedor da história. E ele respondeu para Cristo: mas Senhor, esses mandamentos eu os guardo desde quando eu era menino, quando eu era criança, né? E minha mãe, meu pai, na escola que eu frequentava, já me ensinaram a guardar os mandamentos, que está lá em Êxodo 20. E Jesus falou: bom, tá bom. Então te falta só uma coisa, garoto. Ele era um homem bastante instruído, né? Um rapaz bem quisto na sociedade, camarada inteligentíssimo. E Jesus disse para ele o seguinte: bom, então falta só uma coisa para você. Ele respondeu: o quê? Vai, pega tudo que você tem, vende. Aí você terá um tesouro nos céus. Depois você vem e me segue. A Bíblia conta que ele saiu triste, cabisbaixo, porque ele tinha muitas posses, era um jovem rico, um príncipe, né? E tinha muito dinheiro envolvido ali na situação. E Jesus completou para os discípulos e disse: olha, é mais fácil um camelo passar pelo fundo da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E Pedro logo respondeu: mas então, Senhor, quem que vai poder entrar nos céus? Jesus disse: aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. O que a minha história de criança tem a ver com essa história? E o que Jesus quis dizer? O que estava acontecendo na vida daquele rapaz? E, de uma certa forma, direcionadamente, né, Deus aqui, né, nessa história, o Senhor Jesus está falando a todos nós que cremos nele, que buscamos a salvação, que cremos no Evangelho, que cremos no cristianismo. E aquele jovem, ao se deparar com Cristo, de repente, talvez ele quisesse mostrar sua sabedoria, mostrar quem ele era, de uma certa forma, né? E quis impressionar Jesus, dizendo: olha, e realmente ele era uma pessoa que obedecia tudo. Desde criança, desde infância, ele sempre aprendeu que aquilo que ele seguira era o correto e estava certo, não tinha nada de errado com isso. Mas ao se deparar com o que Cristo disse para ele: olha, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e segue-me.
Ah, Senhor, então nós estamos felizes. Eu, pelo menos, estou tranquilo, porque eu não sou rico. Eu acredito que esteja falando a maioria das pessoas que vivemos hoje em dia nesse país. Não temos tantas posses assim, então tudo bem, está tudo certo. Então estou ótimo. É só guardar os mandamentos, porque eu não sou rico. E aquele jovem saiu a cabisbaixo e alguns podem dizer, não, eu tô bem porque eu não tenho tanto dinheiro assim. Mas será que isso aí estava relacionado com dinheiro mesmo? Será que Deus ele olha para isso? Será que isso é verdade? Será que ter dinheiro é algum problema? Claro que não. Não tinha nada a ver com finanças, não tinha nada a ver com dinheiro. Inclusive, o Senhor Deus, Ele quer te ver próspero, Ele quer nos ver felizes. E se de repente a necessidade de termos algo melhor para a nossa vida for para a nossa felicidade, Deus irá nos abençoar e dará tudo aquilo que nós precisarmos, porque dele é a prata, dele é o ouro. Eu não vejo um Deus de mendigância, um Deus de pobreza, um Deus... Então não há nada a ver com o dinheiro. Inclusive, se você se especializar na sua vida, estudar e buscar e ganhar bastante dinheiro com o seu suor, louvado seja Deus, e isso é para a glória de Deus, e desde que você use para a glória de Deus, nada tem a ver e está tudo bem. Bem-aventurado aquele que tem para poder abençoar os outros. Sê tu uma bênção. Não há nada relacionado ao que Cristo quis dizer ali ao dinheiro. Deus não é Deus de mendigância, é um Deus de pobreza, Deus é um Deus de riqueza, é um Deus de felicidade. E se o dinheiro traz felicidade, ele pode ser sim uma bênção na sua vida. Ah, então quer dizer que de repente as leis, eu tenho que de repente então guardar as leis como ele guardava. O jovem fazia tudo, ele foi ensinado a obedecer. Não havia nada naquilo que havia nos escritos do que ele acreditava, do que tinha lá nas leis de Moisés, nas leis que vinham do passado. E se toda a Bíblia é inspirada por Deus, ele obedecia, ele acreditava e não tinha problema nesse sentido também. Às vezes corremos a vida e seguimos as leis porque elas são importantes para nós. Para a nossa felicidade, para a nossa alegria. Foi com que Deus deu as leis para que pudéssemos ser felizes, e obedecer às leis é o melhor para a nossa vida. Imagina um mundo sem leis. Como é que seria? Seria uma algazarra só e não tem motivos, não tem sentido viver uma vida sem restrições. E às vezes as restrições, as leis são colocadas para o nosso próprio bem. E não havia problema nenhum em obedecer a lei na vida daquele rapaz. Ele fazia de tudo. Ele era o jovem que toda mãe gostaria de ter como genro. Sabe, um camarada estudado, um camarada esforçado, trabalhava, obediente aos pais, dava um bom testemunho daquilo que ele acreditava, era sempre feliz em tudo que fazia. Agora vem Jesus dizer para ele, não está bom? Que ele tinha que dar tudo que ele tinha para os outros. Qual que é a contradição disso tudo aí? Se ele seguia o Evangelho, se ele seguia aquilo que a Bíblia ensina, qual que era o problema dele? Não havia nada de errado na vida que ele vivia, não havia nada de errado no que ele fazia, e não há nada de errado em seguir as coisas que você está seguindo. O problema maior, meu amigo, foi quando que ele se deparou com a necessidade de Cristo na sua vida. Ele olhou para Jesus, olhou para si e falou o seguinte, olha, aí vem o antigo orgulho humano. Aí vem novamente o erro que cometeu Adão quando se viu nu e procurou folhas de árvores para se cobrir, coisas que não eram para ser e de repente murchariam e voltaria a mostrar a sua nudez. Sabe, o homem sempre tenta encontrar, uma colocação para Deus em sua vida, tentando adequar a sua desobediência à vontade de Deus, como quando nós fazíamos com o pneu lá no início da nossa conversa. Quando nós desobedecíamos, vinha alguém e nos dizia, olha, vocês estão errados, vocês vão se machucar, não dá certo, vamos para outro lugar, vamos tentar nos adequar a outra situação para que ninguém venha nos dizer, olha, você está errado, você vai se machucar. O problema do ser humano é sempre o velho orgulho humano, de dizer assim, olha, eu preciso viver a minha vida, Senhor. Quando aquele rapaz olhou para Cristo, não tinha nada.
Sabe, seguir a Cristo significava ir dormir ao relento, colocar a sua cabeça numa pedra, não ter nada, ser subjugado, ser humilhado, ser tido como párias da sociedade. Ele olhou para Jesus, aquele homem que não tinha nada, só a não ser uma roupa só. Ele mesmo quem disse era na sua palavra, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O velho orgulho humano de achar que dentro dele há um potencial que não precisa de Cristo e tenta se adequar àquilo que ele acha que é certo. Conheci uma pessoa que durante 20 anos em sua vida lutou em acreditar que aquilo que ele estava vivendo era o melhor para si. E acreditava no Senhor e amava até de uma certa forma Jesus. Mas ele nunca deixou ser transformado por ele, até que um dia, num acidente de moto, ceifou sua vida. Querido amigo, servir a Cristo está muito além de entregar as coisas que são materiais, de obedecer as coisas que são superficiais. Sabe quando um Josué chegou para o povo e disse assim: olha, escolhe hoje a quem se vais. Aquele povo não precisava que Josué fizesse isso na vida deles. Eles que viram tantas e tantas vezes a mão do Senhor ali na vida deles pessoalmente. O maná caindo do céu, atravessaram o Rio Jordão, a história do Mar Vermelho era nítida em suas memórias. Mas Josué disse assim: vocês seguem, sirvam a quem vocês quiserem. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha para Cristo. Aparentemente, pode ser a pior derrota da sua vida perante a sociedade que você vive. Mas o fato de você se entregar verdadeiramente a Cristo, de uma forma integral e incondicional, vai fazer diferença entre a vida e a salvação. Entregue-se a Cristo. Deixe Ele ser o governador da sua vida, o dono dos seus sentimentos, e terás um tesouro no céu. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.